Vocês testaram o novo modo de voz do ChatGPT? Já é o terceiro, né? Desde quando eles começaram lá e tinha o modo de voz, o primeiro você falava, ele por baixo dos panos transformava a sua fala em texto, rodava no modelo a resposta em texto, pegava a resposta em texto e transformava novamente em áudio, e aí dava a resposta em áudio. Então, olhando ali, você parecia que você estava falando com o modelo, né, diretamente, assim, de voz para voz, mas na verdade estava tendo esse monte de transição. E aí as respostas eram até boas, assim, para os modelos que tinham na época, né? Mas eram lentas, né? Você tinha que esperar uns 5 segundos ali para ouvir a resposta. E, pô, numa conversa de vários turnos ali, várias longas, esperar 5 segundos toda vez é foda. Às vezes você quer adicionar um detalhezinho, pô, tem que esperar tudo de novo. Aí eles lançaram um modelo único, multimodal, né? Que conseguia falar e ouvir em turnos ainda, inclusive com imagem, né? Dava até para abrir a câmera tanto para te ver, para mostrar alguma coisa, quanto para mostrar a tela, compartilhar a tela. Melhorou muito a velocidade e ele era também mais, tipo assim, como ele estava tendo entrada de áudio e saída de áudio, ele conseguia captar mais as nuances do que você estava falando. Se você estava sendo irônico, se você estava com raiva, se você estava brincando. A entrada dele não era texto, era áudio mesmo. Até ouvir algum barulho, assim. Embora eu percebi que o treinamento dele era muito para fala, né? Por exemplo, se você tocasse um violão e falasse que nota é essa, teoricamente seria fácil para o modelo se ele fosse treinado com áudio geral, mas ele estava treinado mais para voz e ele não conseguia interpretar bem outros barulhos, o que é uma pena, porque ele poderia muito bem, ele tinha capacidade para isso, mas não foi treinado para isso, né? E aí era um modelo bom, só que ele tinha limitação de ser por turnos, né? Ou você fala ou você escuta. E aí toda vez, às vezes você faz um barulhinho, você interrompe ele, ele vai ficar te ouvindo agora. Aí você tem que falar continua, aí ele meio que recomeça. Então era um pouco incômodo por isso. E o que mais me incomodava é que ele era bem burrinho. Não sei se tinha que ser um modelo muito pequeno para que isso funcionasse. Não sei se tinha que treinar a inteligência dele já com a voz e não aproveitava muito a inteligência do texto. Então, ele era meio que inútil, na minha opinião, assim, sabe? Ele meio que ficava repetindo o que você já tá falando, né? Meio puxa-saco, assim, ah, isso mesmo, você tem razão, também acho que é isso, mas, tipo assim, não agrega em nada, né? Então eu acabava meio que usando a versão antiga. Inclusive, eles deixaram lá a versão antiga para você escolher, né? Entre modo avançado e. Não lembro qual que eram os nomes que eles usavam. Por fim, com o tempo, apesar de eu sempre gostar muito de ouvir e falar, mais do que escrever e ler, passei a usar cada vez menos porque ou ele era muito lento no modo antigo, ou ele era um pouco inteligente no modo novo. E meio irritante por isso, né? Eu preferia acabar usando o ditado, né? Então eu usava na interface de chat de texto mesmo, só que no iPhone você, no Android com certeza tem também, você aperta o microfone ali, fala, ele transforma o que você falou em texto, você clica em enviar, ele processa lá, traz a resposta e depois eu dava play para ouvir. Porque daí você pegava os modelos novos e mais inteligentes. O ruim disso é que fica lento também. Você precisa esperar ele processar a resposta inteira para lá no final achar o botãozinho, né? Eles poderiam até no o Google, por exemplo, tem no Gemini. Agora até mudou, mas antes ele tinha um botão lá em cima, já no começo do processamento da resposta, você já dava play e ele conseguia dar play mesmo sem terminar de responder. E também se você mandasse por áudio, ele já entendia que você queria ouvir de volta por áudio, então eu achava a sacada deles mais inteligente, embora eu nunca fui muito com a cara do Gemini, assim, com a personalidade dele. Ele até é inteligente, ele é rápido, ele faz coisas legais, mas assim, a personalidade não é uma conversa aquilo, sabe? Você pergunta uma coisa, ele te dá tópicos, ele te dá um relatório, assim. Eu acho que a conversa é o caminho, assim, tipo, o Cláudio é o melhor nisso, né? Enfim, mas o que eu quero falar é do modelo novo que a OpenAI acabou de lançar, né, que chama Live. Até mudaram o nome para mostrar que é uma parada completamente diferente, mesmo o nome do Google, aliás.
No geral, eu gosto que as pessoas usem meio que os mesmos nomes, porque eu acho que todo mundo entende do que a gente está falando. Você pode migrar de um serviço para o outro e saber do que se trata. Se cada um usar um termo, vai ficando loucura. E o pior é quando eles usam o mesmo termo para coisas diferentes, né? Mas enfim, para falar desse modo novo, adorei. Tipo, o salto foi enorme. Não é perfeito, lógico, mas ele tá inteligente, ele tá rápido. Uma coisa interessante que eu percebi é que é óbvio que existe um delay, tanto do modelo processando, né, ouvindo e até ele falar, e da própria conexão, né? Quando a gente vai falar com alguém por uma videochamada, você percebe que tem um delayzinho ali de um meio segundo e tal, que atrapalha um pouco a conversa, né? Você vai falar, a pessoa fala, aí você para, aí ela para também. E isso tem também. Só que eu percebi que no treinamento eles treinaram o modelo para se antecipar a isso. Então, quando você está falando uma frase e já está concluindo, ele percebe que você vai parar ali, ele não espera você parar, dar um tempinho para ter certeza que ele pode entrar. Ele já percebe e já entra. Às vezes entra na hora errada, mas boa parte das vezes ele acerta e isso deixa a conversa muito ágil. Tem hora que é um pouco impressionante, assim, sabe? Você faz uma pergunta, você está desenvolvendo, aí você vai esperar ele responder, lembrando dos outros modelos. Qualquer IA que você tem que esperar alguns segundos para ele responder. E ele meio que engata já no final da sua fala, muito concatenado, assim. Então até precisa de um tempinho para você se adaptar àquilo. Você não fica totalmente à vontade porque é um negócio novo, sabe? Mas eu achei muito legal, por exemplo. É que assim, quando você vai testar essas coisas, você começa a fazer pergunta meio idiota, né? Tipo assim, qual a previsão do tempo? E como é que vai ser o jogo e tal? E aí, ele até é satisfatório, mas você não tem nenhuma sacada. Você fala, legalzinho, né? E para de usar. Mas quando você realmente precisa entender alguma coisa complexa, ou então você está com uma ideia e você quer, tipo assim, ver o que é bom, o que é ruim, pedir sugestões e tal, e você realmente quer que o modelo fale alguma coisa ali que vai te agregar e que é interessante para você, aí a experiência muda. E aí o antigo era muito ruim, porque ele sempre decepcionava na resposta, ele não te ajudava em nada, e o novo ele ajuda muito. Às vezes ajuda mais do que o modo de texto, porque o modo de texto, apesar de ele ser inteligente, a conversa é muito estruturada, é muito em tópicos, muito longo. Então, às vezes, o que você quer tá lá no finalzinho e você perdeu um tempão lendo um monte de coisa ali. E esse modelo é mais objetivo. Aliás, esse modelo segue muito melhor as instruções. Quando você vai lá nas configurações, tem personalização, né? Imagino que as memórias também, mas eu preferi ir lá e escrever mesmo. A voz que eu mais gostei, que eu achei mais natural, eu acho que é Sol, não tenho certeza. Aliás, mesmo o nome do modelo. É, Acho que é Sol, se eu não me engano, o nome da voz que eu mais gostei de lá, só que ela é um pouco para baixo, assim, ela é um pouco calma demais, lenta, meio deprimida, assim. Então, apesar de ser uma personalidade que eu gostei, eu achei que ela é muito assim, e fala meio devagar às vezes. E eu percebi que você dá essa instrução lá, tipo, ó, quando você estiver no modo de voz, fale mais entusiasmada, mais feliz, mais rápido e também seja mais objetiva, assim, não precisa estruturar a frase completa, fala como se a gente fosse amigo conversando, né? Não muda da água para o vinho, o modelo tende a ir para o treinamento dele, mas em alguns pontos eu achei que melhorou, né? Às vezes até piora um pouco também. Às vezes ela começa com um sotaque um pouco diferente. Aliás, isso é uma coisa curiosa, assim a sensação que eu tenho é que cada conversa que eu inicio, eu tô falando com uma pessoa diferente. Parece que a personalidade muda um pouco, né? É um pouco volátil, assim. Às vezes ela manda um puta good vibes carioca, e às vezes ela tá mó deprimida, assim. Isso é uma curiosidade. Mas é sutil, depois, conforme você vai evoluindo na conversa, acho que vai voltando para a média do padrão deles de treinamento. Mas, no geral, excelente. E eu acho que isso é só o começo, né? Aliás, antes de eu falar do que eu acho que é o próximo passo deles, um ponto importante também. Sempre que eles precisa pensar ou fazer uma pesquisa na internet, o modelo faz uma chamada de função por trás. Então ela sempre fala, deixa eu ver aqui, deixa eu pensar. Às vezes fica até um pouco repetitivo, mas é muito rápido.
né? Você pergunta assim, qual a previsão do tempo amanhã? Ela precisa escrever qual a previsão do tempo amanhã, pesquisar, né, numa chamada de função, que ela vai fazer como se fosse uma pesquisa no Google, né, eles têm o próprio bot deles lá, e trazer a resposta com um monte de texto que ela vai ler e te dar a resposta. Isso é muito, muito, muito rápido, impressionante, né? Se você paga, você pode escolher o nível de pensamento. Eu não vi muita vantagem por muito pensamento, achei que não muda tanto as respostas e toda hora ela fica, deixa eu ver. Tudo que você pergunta é uma coisa simples, ela, só um minutinho, deixa eu pensar. Acho que quebra, né? Acho que eu deixei no instante lá e é muito bom. Às vezes ainda tem esses momentos dela pensar. Ela chama um modelo maior, né? Ela deve ser um modelo compacto ali, pequenininho. Não sei se é o Luna, se é o Terra ou se é o Sol. Não sei se é o 5.5, se é o 5.6, mas deve ser um desses modelos fine-tunado ali, treinado para isso, né? Assim, adaptado para isso. E quando ela precisa de uma pergunta mais difícil, ela chama um outro modelo para pensar ou ela chama uma função para fazer busca na web, né? Que ela passa alguns parâmetros, tipo o que é a busca, qual é a data, né? Se é uma data de hoje, se é de uma semana, de um mês, enfim. Você pode até perguntar para ela, explicar isso, ela explica, ela fala os parâmetros que ela precisa passar e tal. Às vezes ela não quer dar muito detalhe, mas se você insistir, ela vai falar. Então, isso impressionou, a velocidade das buscas, né? Tem serviço que eu já testei, que eu agora nem tô lembrando qual que foi, que eu tive a experiência de, no meio da minha fala, o serviço já entendeu o que eu quero, já ir buscar, voltar com a resposta, e quando ela vai responder, ela não precisa nem buscar, ela já fez isso. E ela já responde na lata, assim. Eu não vi esse modo do ChatGPT Live fazer isso ainda. Parece que sempre quando eu termino, ele vai buscar e traz e responde. Só que assim, é meio segundo. Então, ainda assim, é muito rápido. Se ele já fizesse isso antes, seria melhor. Até porque, às vezes, você está partindo de uma premissa errada e falando, estruturando a sua pergunta, e às vezes ela já poderia ir lá consultar, ver que você está errado e voltar e te interromper. Falar, só um minutinho, não é isso não. É aquilo. Porque ela tem essa capacidade de interromper. Embora ela não faça muito isso. A não ser quando ela fica, entendi, continua. Um pouco irritante, mas também é importante você ter um feedback de que ela tá te ouvindo, né? A pior coisa é você ficar meia hora falando e depois você vê que a conexão caiu. Então, lado bom e lado ruim, acho que tudo bem ela fazer isso. Mas tem esse lance, ela espera você terminar, entender o que você quer para daí fazer a busca. Mas como é muito rápido, não é um problema. No geral, excelente. Agora vamos para o próximo passo. Assim, eu acho que isso é só um gostinho do que está por vir, né? Como eles unificaram o ChatGPT com o Codex, que o Codex é um agente, né, não só para programação, mas ele controla o seu computador, né? Ele abre os aplicativos, controla o seu mouse, inclusive vários ao mesmo tempo, sabe? Ele consegue ter, por exemplo, 3 agentes trabalhando em 3 janelas com 3 mouses diferentes na sua tela enquanto você mexe ainda. Você pode abrir outra coisa por cima e mexer. Então, com certeza, já tem alguns rumores, eu já vi no Twitter códigos fazendo referências a isso. Eles vão colocar esse modo de voz no aplicativo do ChatGPT no computador. E espero que no aplicativo do celular também dê para controlar remotamente o seu computador no modo de voz. E aí a magia vai acontecer, né? Porque às vezes você está, por exemplo, desenvolvendo alguma coisa, no meu caso aqui um site lá, por exemplo, e às vezes você nem sabe o que você quer, sabe? O que você quer pedir para ele fazer. E você precisa trocar uma ideia, né? Até aí eu ia para o chat GPT antigo e falava, o que você acha disso? Tem algum concorrente que faz isso? Você acha que tem mercado? Você acha que não? Então essa conversa ela é importante. E esse modo de voz associado a isso, e ele podendo controlar o seu computador junto, principalmente como subagentes, porque eu até achava que eles poderiam implementar isso de uma forma. O próprio modelo que você está conversando faz as coisas, né? E aí seria como se você estivesse falando com um estagiário, trocando uma ideia com ele, e ele vai fazendo o que você quer. Nesse caso é melhor ainda, eu acho que é uma camada em cima, como se você estivesse falando com um gerente, e esse gerente tem quantos estagiários ele precisar. Então você fica trocando a ideia com esse modelo, e ele vai, conforme você está conversando ali,
vendo o que você quer e vai delegando tarefas para subagentes executar, né? Então você está com umas ideias, ele pode falar assim, não, põe um subagente aí para fazer pesquisa na internet, olhar concorrência, olhar mercado, o que as pessoas estão buscando, se esse serviço é legal ou não, e solta um cara lá para pesquisar. Quando ele voltar, ele traz para esse agente principal a resposta. Enquanto isso, já manda outro subagente, vamos fazer um protótipo, pensa num layout assim, 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 assado, tá fazendo. Enquanto isso, já põe outro, ó, vai estruturando o banco de dados, vai criando a pasta, enfim, enquanto ele conversa com você, né? Então, eu acho que isso é muito disruptivo, é muito legal, né? Pena que o Codex está tão confuso, assim, a interface, tanta coisa misturado, botão para todo lado. Eu acho que eles deveriam simplificar tudo isso e trazer uma interface, pode ser de voz, pode ser de chat, onde você fala como se fosse o seu gerente, agente de IA, e ele faz toda a parte de delegar, de usar as ferramentas. Eu acho que eles estão complicando demais algo que poderia ser mais assim, o próprio agente resolver essa complexidade de ferramentas e tal. Mas enfim, muito promissor. É, também tem um lance de que a OpenAI já anunciou que eles vão fazer uma parceria lá com a Cerebras, né, se eu não me engano, que é uma empresa que faz o seu próprio chip de IA, e esse chip, embora seja mais caro, seja maior e tal, ele é muito mais rápido, ele é tipo 10, 15, 20 vezes mais rápido do que os da NVIDIA. E parece que a OpenAI vai usar, eles até disseram que é esse mês, então falta poucos dias aí, vão usar modelos muito mais rápidos. Então, isso potencializa muito mais, né? Você pedir uma coisa, hoje já é incrível, ele já faz. Você pede um aplicativo para o celular, tem uma ideia aqui, fala, não, tenta aí fazer esse aplicativo, essa extensão para o navegador, esse aplicativo para o celular, para o Mac. Ele vai lá, faz, baixa o Xcode, instala, roda, executa, testa e manda para o seu celular sem fio. O aplicativo aparece no seu celular do nada e testa aí. Aliás, o aplicativo até abre, eu acho que ele consegue até controlar o aplicativo do seu celular remotamente. E aí você fala com uma porcaria, né? Tira um print, manda para ele, fala, muda isso, muda aquilo, manda um áudio assim falando. Ele vai lá, muda tudo, manda a atualização do seu celular e volta. E, cara, criar um aplicativo hoje, a gente falava assim, vai aumentar a produtividade do programador em 2 vezes, em 3 vezes. Eu acho que assim, é no mínimo 10 vezes, né? Talvez 100 vezes. Se o cara for habilidoso ali em gerenciar vários agentes e sair fazendo as coisas, a produtividade para mim aumentou em pelo menos 10 vezes, mas talvez bem mais do que isso. Aliás, esse é um ponto interessante, assim. Antigamente a gente tinha a impressão assim, nossa, eu tenho um monte de ideia e não consigo executar, né? Não tenho dinheiro, não tenho pessoal, não sei fazer, eu não tenho tempo, não tenho nada, tenho um monte de ideia e não consigo executar. Se eu conseguisse, ia dar tudo certo, eu ia ficar rico. Aí você percebe agora que não é bem assim, né? Porque agora você só precisa delegar para a IA, ela faz tudo, e aí você percebe que ou as suas ideias não eram tão boas, né? Ou, enfim, de um modo geral não eram muito boas. E aí você fica, putz, agora eu tenho uma puta equipe de IA para fazer minhas coisas aqui, só faltam as ideias. E aí agora o jogo se inverteu, né? Então, assim, talvez o mundo não revolucione tão rápido com a IA, não é por falta de capacidade dela, porque ela está incrível e a gente está só no começo, né? Daqui a alguns anos isso vai ser muito melhor. Mas falta habilidade da nossa parte para pedir as coisas para ela fazer, né? Talvez ela tenha que começar a nos ajudar nessa parte também. E aliás, nessa parte eu acho que ela não é tão boa ainda. Eu acho que se você tem um aplicativo que você sabe exatamente o que você quer e você pede para ela fazer, ela faz muito bem. Não é perfeito, mas ela faz muito bem. Agora, se você não sabe muito bem o que você quer e quer trocar uma ideia, o que você acha e tal, geralmente ela dá ideias meio ruins, assim, sabe? Isso aqui é legal e às vezes não é, isso aqui é ruim e às vezes eu acho que é promissor, então eu não concordo muito com a IA nessa parte ainda. Mas é uma questão de tempo, né? Vamos seguir acompanhando.